Bom dia, pessoal! Deixa eu aumentar esse volume aqui. Bom dia, Sandra, Elaine, Tereza, Marcos. Vamos lá, Ângela, Sandra, Débora, Elaine. Eu já não sei se eu falei de novo, gente, se é a mesma Elaine, porque aí vocês vão dando bom dia e eu vou, entendeu? Eu vou repetindo, mas releva. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais um dia, mas não é apenas mais um dia aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia, Débora, Cláudia. Pastor Adriano Souza. Gente, não é apenas mais um dia. Hoje é 1º de julho. Olha só como o ano está passando rápido. A gente já passou aí da metade do ano de 2026. Temos mais uma outra metade aí pela frente, né? Já passamos dessa metade. Bom dia, Anitta, Eliana. E uma coisa eu tenho certeza que vocês podem dizer, tal como eu também posso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é 1º de julho e eu tenho certeza que a gente pode olhar para trás e falar, até aqui nos ajudou o Senhor. Foram meses só de vitória? Em Cristo, sim, porque já somos mais que vencedores e Ele é poderoso para transformar todo o mal em bem. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, com certeza, mas tivemos momentos também, eu acredito, de desafios, momentos desafiadores, de repente momentos tristes. Eu, na minha família, esse ano, tivemos uma perda muito recente da minha sogra, né? Tão querida, tão amada, mas ela tá com o Senhor. Então, assim, nesses meses aí que se passaram, tivemos momentos alegres, mas também tivemos momentos difíceis, mas com certeza. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ele esteve conosco e agora, de hoje, a partir de 1º de julho até 31 de dezembro de 2026, nós já podemos declarar que nós sabemos que Ele continuará conosco, que o Senhor continuará. Bom dia, Nádia, Alisson, Rejane, que Ele continuará conosco, porque Ele é fiel e isso é uma promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, comece esse mês de julho firmado nisso, nessa certeza de que Ele é bom o tempo todo, de que Ele está com você e que Ele vai continuar te direcionando. Amém, gente? Mas vamos lá, vamos começar, porque o estudo nem é sobre isso, mas vocês o pessoal aí já está me conhecendo, né? Eu sou animada mesmo. Eu sou animada, gente. A palavra de Deus me anima, então se deixar eu vou embora. Vamos lá, então vamos começar, né? Depois, quem chegou depois, você que está entrando agora, depois você pega desde o início, compartilha essa mensagem, essa live, ela fica salva aqui no Instagram, tem no Spotify, tem no YouTube. Então olha só quantas ferramentas o Senhor tem te dado para você semear essa palavra. Então, sabe, só vai clicando ali, vamos espalhar. Eu sempre falo isso, gente, porque nós estamos aqui para revelar Cristo. E é tão simples, só a gente clicar e colocar e mandar aí para alguém. E às vezes aquilo vai trazer uma mudança, não apenas em circunstâncias que as pessoas estão vivendo, mas uma mudança até mesmo de uma eternidade. E a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá? Né? Bom dia. Lá, Maria Elizabeth colocando tudo. Posso em Deus, tomo posse, na verdade. Amém. Deus é a nossa força, é isso mesmo. Vamos lá, gente, então. Escravos da justiça. Parece um nome assim, Lili, escravos. Mas você vai entender o que significa isso. Então, vamos lá. Escravos da justiça, 1º de julho. Olha o que diz o versículo de Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Antes de se tornar um cristão, você era um escravo preso ao pecado.
mesmo que não quisesse pecar, não era capaz de deixar de fazê-lo. Por quê, gente? Porque nós estávamos presos a uma natureza pecaminosa. Era uma questão de natureza, não era uma questão somente de fazer algo errado, fazer algo contrário à palavra de Deus. Era uma questão de natureza. Estávamos presos nessa natureza pecaminosa que entrou na humanidade lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Antes que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tínhamos a mesma natureza dele, por isso o ser humano podia ter comunhão com Deus, por isso todos os dias Deus ia lá no jardim, na viração do dia, ou seja, ao entardecer, ele ia lá para ter essa comunhão com o ser humano. Mas quando o pecado entrou, houve essa quebra, houve essa morte espiritual, e Deus tinha falado, olha, não comam, não mexam ali, porque o dia que vocês fizerem, vocês morrerão. E eles, bom dia, Rejane, e eles desobedeceram, e houve sim, naquela hora, não a morte física foi consequência, passou a acontecer depois, mas houve essa morte espiritual, e toda aquela natureza ali foi distorcida, nós nos tornamos presos a uma natureza pecaminosa que não dava para ter comunhão com Deus, porque Ele é santo, porque Ele é puro. E aí, então sim, éramos escravos de uma natureza. Quando Deus o salvou, Ele o libertou do pecado, mas você continua escravo. Como assim, Lilian? Não, peraí, se eu fui livre, eu não posso ser escravo. Gente, mas é outro entendimento. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Agora, em vez de estar preso ao pecado, você está preso à justiça. Você deve fazer o que traz honra a Deus em todas as áreas da sua vida. Então, você foi livre, eu fomos livres dessa natureza pecaminosa. Nós que estamos em Cristo, quem está em Cristo? Agora, por que ele fala que nos tornamos escravos do outro lado da justiça? Porque, gente, ele não está falando aqui nenhuma heresia. Porque, na verdade, não há uma neutralidade. Ou o ser humano está preso a uma natureza pecaminosa, ou ele está preso, escravo de uma natureza pecaminosa, ou ele está em Cristo. Não tem um meio termo, não, olha só, eu não estou nem em Cristo, nem em natureza pecaminosa. Não, eu estou aqui, eu sou neutro. Eu não tenho decisão, eu não tenho opinião, não existe isso. Só existe esses dois lados, só que não é, e aí isso aí que eu vibro com isso, porque não é uma escravidão de uma prisão. Eu e você, e a gente vai ler isso aqui, nós fomos livres, foi para a liberdade que Cristo o libertou. Então, é o escravo no sentido de que eu pertenço a um senhor, porque só tem dois senhores, ou eu estou preso a esse senhor que governa essa natureza pecaminosa, ou eu estou com o meu senhor que me deixa caminhar em liberdade nele. Entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Há aqueles que acreditam que quando Cristo os liberta, estão livres para fazer o que quiserem. Não é bem assim. O apóstolo Paulo viu que quando começou a seguir a Cristo, se tornou um servo de Cristo e sua vida não lhe pertencia mais. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou dele. É isso, gente. Eu e você somos dele. Hoje nós somos de Deus, Ele nos comprou com um preço muito alto, o preço do sangue do seu Filho. Então hoje eu pertenço a Ele. Ele é o meu Senhor. Romanos 10, lá 9 e 10 fala que se com o coração, se com a boca confessares, o contrário, se com o coração creres que Deus ressuscitou Jesus, dos mortos, e confessar isso com a sua boca, ou seja, confessar que Ele é Senhor. Sabe, Ele é o teu Senhor, se com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, se você creu nisso e você confessa que Ele é teu Senhor, então olha só,
Por isso que eu falei, não há neutralidade. Sempre alguém é senhor da nossa vida. Nós não fomos criados para a independência. Agora, hoje, então, eu sou serva, ou você é servo de Cristo, mas é uma servidão, na verdade, de liberdade. Mas isso que aqui está falando, que nós não somos livres, então eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém manda em mim. Não, não é isso. Eu não fui salvo, desculpa a palavra, para viver uma vida de libertinagem. Eu fui salvo para viver uma vida de liberdade em Cristo, para viver para a glória dele, para que todas as coisas que eu faça sejam para a glória dele. Agora, na minha força, não, sempre na força do Espírito Santo, sempre ele nos ajudando, sempre ele nos impulsionando. Mas vamos lá, vamos continuar. Quando as pessoas o maltratavam, ele tinha entregue o direito de responder a partir dos seus próprios sentimentos. Está falando do apóstolo Paulo. Mas era compelido a oferecer uma resposta justa. Quando era tentado, ele não tinha mais a liberdade de sucumbir aos seus sentimentos. Paulo não conseguia mais agir de modo egoísta. Ele entendeu que, como um escravo da justiça, ele estava obrigado a viver uma vida santa que honrava o seu mestre. Viver em justiça não é uma opção para o cristão, nem é algo que devemos fazer com o passar do tempo. É um dever para cada um dos filhos de Deus. Nossa liberdade em Cristo não é uma liberdade para fazer o que quisermos, não é uma liberdade para agora eu vou agradar minha carne. Não, a carne sempre vai levar a gente para o lado errado. O pendor da carne é a morte. Sabe, sempre a carne precisa ser mortificada, o nosso espírito foi resolvido. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. A questão do espírito em Cristo foi resolvida, houve essa troca de natureza. A nossa alma tem que ser renovada na palavra. Agora, a nossa carne tem que ser mortificada, tem que falar não. Não, eu não quero, eu não vou ceder, porque ela quer tudo para agora, para uma satisfação imediata, independente. Não quero saber se está agradando a Deus ou não, eu quero agora, eu quero a minha parte. E isso muitas vezes vai nos levar para um lado completamente contrário ao propósito de Deus. Mas vamos lá. Viver em justiça não é uma opção, já li isso, né? Nem é algo que devemos tentar fazer com o passar do tempo. É um dever para cada um dos filhos de Deus. Nossa liberdade em Cristo não é uma liberdade para fazer o que quisermos. Eu tinha lido isso. É uma liberdade para viver de maneira justa. Algo que não podíamos fazer quando estávamos presos ao pecado. Por quê? Porque aquela natureza nos dominava. Então não adianta. Olha, o apóstolo Paulo, ele fala, né, sobre isso. Olha, o que eu quero fazer, eu não faço. É aquela natureza que nos impelia a fazer as coisas erradas, porque ela que dominava a nossa vida. Mas hoje não. Hoje eu tenho a escolha. Quem mora dentro de mim e de você é o Espírito Santo, é o próprio Deus, a própria terceira pessoa da Trindade morando dentro de mim, de você, o Espírito de Jesus. Então ele nos ajuda nas tentações, ele nos dá força, diz não a esse desejo da carne, você já é livre, você não está mais debaixo desse domínio, ele não é mais teu Senhor, sabe, gente, ele está ali para nos ajudar. É uma liberdade para viver de maneira justa, algo que não podíamos fazer quando estávamos presos ao pecado, né? Isso de novo. Agora que temos a liberdade de viver de maneira justa, precisamos permitir que o Santo Espírito produza em nós uma vida santa. Eu preciso permitir. O Espírito Santo não vai pegar e me puxar à força. Você agora vai ser guiado, dirigido por mim. Não. Faz parte de um posicionamento. Eu deixo ele me guiar. E sabe o que eu trouxe aqui pra gente? Rapidinho pra gente ver. Quando eu li esse texto de Romanos 6:18, eu lembrei na hora do que estava lá. Tá lá em Colossenses, e eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Colossenses 2, a partir do versículo 13, que fala assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que era
que era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando-os sobre a cruz. Muito bom isso aqui, gente. Olha só, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, quando nós estávamos ainda, a Maria Elizabeth botou, somos escravos do amor de Cristo. Obrigada, Senhor, é isso. Quando nós estávamos presos, né, lá nessa natureza pecaminosa e na incircuncisão da sua carne, dizendo, isso aqui está falando o seguinte, olha só, é para todo mundo. É para você que é um gentio, né? Gentio que era o simbolismo usado para quem não era judeu. É para você. Essa liberdade é para você. E isso é para nós hoje. Nós seríamos, né, considerados gentios. Essa liberdade é para nós, gente. Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos deu vida. Ele pegou, isso aqui que é maravilhoso, ele perdoou todas as nossas transgressões. Ele não perdoa só eu errei isso aqui agora, me perdoa, Senhor, e o resto? Ele perdoou tudo, tudo foi cancelado, todo o pecado do passado, do presente, do futuro está cancelado. Ele perdoou, ele acabou com todas essas transgressões. Mas aí que entra esse X da questão, essa certeza que a obra de Cristo nos dá, não me dá o direito de, já me perdoou, então eu vou viver de qualquer jeito. Não, sabe, a minha gratidão ao que ele fez por mim é no mínimo, algo que deveria mexer dentro de mim e falar assim, eu não quero mais viver permitindo que a minha carne faça o que ela quer. Eu sou de Cristo, eu sou dele. Foi para a liberdade que ele me conquistou, foi do reino das trevas, ele me tirou do reino das trevas, me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então eu quero refletir isso. Sabe, gente, é esse entendimento de gratidão. E aqui tem uma coisa muito interessante nesse texto que fala assim, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. É muito interessante que tinha essa questão, né? Quando alguém tinha uma dívida, né? O que acontecia? Toda aquela era listado ali todas aquelas dívidas. E quando aquela dívida era paga, toda aquela lista ali, ela era rasgada, sabe? Para revelar, olha, acabou, não tem mais dívida nenhuma, foi tudo pago, tá tudo kit. E foi isso que na cruz Cristo fez por nós. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Todas aquelas acusações, tudo aquilo, ele rasgou aquilo e pregou na cruz, dizendo, o preço foi pago. Tá aqui, olha só. Tá rasgado, tá aqui, o preço foi pago, tetelestai, o que Jesus falou, está consumado, o preço foi pago e pago da melhor maneira possível. E tudo aquilo que era contra mim e você, contra você foi pregado na cruz em Cristo, naquela obra redentora que ele fez, gente. Olha só, se isso não é liberdade. Não tem, por isso o diabo não pode mais te acusar. Não tem mais, ele até acusa. Ele fica, porque ele é mentiroso. Ele só fala mentira, ele é o pai da mentira. Então ele tá lá, ele fica acusando mesmo. Ele fica falando aquelas... Só que você pode chegar e falar, olha só, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, em Cristo. Eu sou livre. Tudo aquilo que havia contra mim, Cristo já pregou na cruz, ele já rasgou, eu sou livre. E o mais interessante aqui, gente, olha só, ele a removeu, né? Removeu esse escrito de dívida, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, isso aqui ainda
Ainda é maravilhoso, sabe por quê? Porque o que acontece? Quando um general romano, olha, isso aqui é um contexto, pra vocês poderem entender a linguagem da época. Quando o general romano, eles venciam uma guerra, eles pegavam ali aqueles inimigos e faziam um desfile, sabe assim, um desfile em praça pública, né? E na rua, assim, trazendo aqueles inimigos que tinham sido presos, tinham sido derrotados, trazendo ali, eles ali, mostrando para que o povo visse que, ó, nós vencemos. O inimigo tá aqui, ó, tá aqui, foi preso, foi derrotado, tá aqui sendo envergonhado diante de todos vocês, para que vocês saibam que a gente venceu. Então, olha só o que Cristo fez por nós, gente. Ele tendo despojado os poderes e as autoridades, ou seja, tendo despojado, acabado toda a autoridade das trevas sobre a nossa vida, todo o domínio das trevas sobre a nossa vida, fez deles um espetáculo público. Olha só, cravando na cruz. Olha aqui a cruz, olha aqui, Satanás. A cruz é o símbolo de que eu paguei essa dívida, de que eles são livres, de que eles não estão mais debaixo do teu domínio. Olha aqui, isso aqui é para você ser envergonhado mesmo. Então, gente, olha só. A cruz, ela é pra gente, é esse símbolo de vitória. É esse símbolo de libertação. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quando eu pego isso, gente, quando eu entendo isso que Cristo fez por mim, ele se entregou no meu lugar para morrer uma morte que não era dele, era a morte minha, morte espiritual, não era morte física, porque não adiantava só morrer fisicamente, nós estávamos mortos espiritualmente. Por isso, não adiantava qualquer pessoa morrer. Por isso não adiantava. Vamos fazer o seguinte, olha só. Aquele moço ali, ele é muito bonzinho. Ele é bonzinho, ele não faz nada de errado. Vamos botar ele para morrer na cruz, no nosso lugar? Ele poderia até ser morto, mas não ia adiantar nada, porque ele tinha uma natureza pecaminosa como nós. Por isso Jesus teve que vir, porque precisava de alguém, ser humano, porque o pecado entrou por um homem, então ele tinha que ser vencido por um homem. Mas como fazer isso? Se todo mundo tinha uma natureza pecaminosa, todo mundo nascia com essa natureza pecaminosa, então não adiantava um outro ser humano muito bonzinho. Eu vou morrer por vocês. Não adiantava, por causa da natureza. E aí Deus fez esse plano maravilhoso. Ele veio, e hoje, né, falou com Maria, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, né, te envolverá, e você conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Jesus, e ele salvará o mundo dos seus pecados. E aí sim, nasceu uma criança, nasceu Jesus, que nasceu como homem, assim, ser humano, carne e osso, sabe, como a gente diz, de carne e osso, de verdade, não era um fantasma. Não, carne e osso, mas não nasceu de um relacionamento como nascem todos os seres humanos, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele nasceu de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, ele não tinha essa semente do pecado, ele não tinha essa natureza pecaminosa. Então nasceu um ser humano sem a natureza pecaminosa. Por isso ele podia morrer no nosso lugar, e só ele. E ele foi para a cruz como um homem sem pecado nenhum. Ou seja, o pecado entrou por um homem e ele foi vencido por um homem. O segundo Adão, pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão, que Jesus veio a vida. Vida para gente, para aqueles que creem. Essa mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, é loucura para esse mundo, ela é a nossa salvação, gente. Olha só. Então, quando eu olho e entendo isso, eu falo assim, isso não é ser escravo, né? Em outras palavras, isso é ser livre. Se verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre.
Eu sou livre. Ele hoje é o meu Senhor, mas é um Senhor que me faz caminhar em liberdade, que me faz caminhar com a própria natureza dele dentro de mim. Você e eu em Cristo, nós temos essa natureza, a natureza do próprio Deus em nós, a vida do próprio Deus em nós, Zoe, no grego Zoe, é a vida de Deus, não é apenas uma vida, é a vida de Deus dentro de nós, gente. Então, quando eu leio isso, por isso que eu paro e eu vibro mesmo, Lília, eu vibro, porque eu paro e falo assim, não dá para viver de qualquer jeito, deixando, vou fazer o que eu quiser com a minha carne, o que ela quiser eu vou fazer. Não dá para eu fazer isso, gente. Não dá. Quando eu olho e vejo aqui rapidamente esse pouquinho do que eu falei para vocês, eu falo assim, peraí, isso aqui me constrange. Esse amor demais, esse amor demais me envolvendo, como eu vou viver de qualquer jeito? Não, eu quero viver para a glória dele. Eu quero viver sendo dirigida, viver sendo dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero viver sendo um instrumento de Deus. Aliás, nós somos o bom perfume de Cristo para poder ser espalhado aí nesse mundo. Você é sal da terra, você é luz do mundo, para poder revelar que há salvação, que há esperança, que há uma nova vida, que há algo, que esse algo é Jesus, que transforma completamente a nossa vida, não só nossa vida aqui para viver bem, para estar tudo bem em família, para poder ter dinheiro no bolso. Não é só isso, gente, isso é muito pouco. Isso é uma consequência dessa natureza transformada. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas isso não é a base para a nossa vida. O próprio apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, somos os mais infelizes das criaturas. Não, é muito maior que isso, é muito mais. Foi uma mudança de natureza, foi uma mudança de Senhor. Você hoje é servo da justiça, você é servo de Cristo, mas ao mesmo tempo, você e eu, nós somos filhos de Deus, filhos muito amados. Todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Você é um filho amado, uma filha amada, que serve ao teu Pai, que serve ao teu Senhor. Mas é um caminhar, não em escravidão, mas um caminhar em liberdade. Amém? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada, Deus, muito obrigada por essa liberdade, Senhor. Muito obrigada, porque nós fomos transportados para o teu reino. Somos servos teus, servos da justiça, mas somos livres. Ao mesmo tempo somos livres, não é uma servidão de um jugo, não, é uma liberdade, é uma alegria. Muito obrigada por isso, Senhor, muito obrigada, Senhor, que isso possa constranger o nosso coração, esse entendimento possa trazer um constrangimento ao nosso coração, Senhor, de forma que nós decidamos viver, não para satisfazer a minha carne ou para fazer o que eu quero, ninguém manda em mim, não, Senhor, mas que nós caminhemos rendidos, Senhor, ao Teu Espírito Santo, às direções do Teu Espírito Santo, Senhor, e que nós possamos desejar e escolher a cada dia viver para a Tua glória. Muito obrigada, Senhor, por isso. Abençoa, Senhor, esse dia, abençoa esse início de mês, Pai. Nós entregamos esse mês nas Tuas mãos, consagramos esse mês nas Tuas mãos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que nós possamos viver não apenas esse mês, não apenas o resto da outra metade do ano, mas toda a nossa vida, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Alá o André Clemente, obrigado, Senhor, pelo seu amor que nos constrange e nos faz livres para te adorarmos e vivermos
à plenitude. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Caminhe nessa certeza. Você é livre em Cristo. Você é servo, mas você é filho. E caminhe nessa liberdade. Que Deus te abençoe e até um outro dia. Tchau.